escuridão toma conta e os segredos mais sombrios começam a emergir, é aqui que os corajosos se perdem. Prepare-se para entrar em um lugar onde o medo não é só uma sensação, mas uma realidade. Inscreva-se, curta e compartilhe, porque a verdadeira história de terror está prestes a começar. Hoje vou contar uma história assustadora que vivi quando tinha cerca de 19 anos. O que vou relatar vai deixar você questionando o que é real e o que é sobrenatural. Eu, minha mãe e meu tio, e uma presença sombria que assombrou nossas vidas. O que aconteceu naquela casa não pode ser explicado, mas eu senti o medo crescer cada noite. Prepare-se para uma história que vai te arrepiar até os ossos. Relato. Esta é uma história contada e vivenciada por mim e minha família. Em 2012, eu morava com a minha mãe e meu tio em uma casa velha e estranha, em Minas Gerais, e estava passando por dificuldades. E como um irmão mais velho, minha mãe resolveu ajudá-lo. Mas logo percebemos que as coisas não seriam tão fáceis quanto imaginávamos. A casa tinha um corredor escuro, um quintal enorme e um ar estranho. O chão de tacos rangia, as portas e janelas não fechavam direito. Algo parecia estar fora de lugar desde o início. Eu nunca me dei bem com ele. Sempre tivemos brigas e ele não gostava de mim. Quando ele começou a morar com a gente, tudo só piorou. O alcoolismo dele era incontrolável. Bebia, misturava cachaça, cerveja e conhaque. A situação foi ficando insustentável. Nos dias de domingo, quando a minha mãe e eu saíamos para trabalhar na feira, a Kombi estragava misteriosamente. Só meu tio sabia arrumar, mas o que me incomodavam eram as coisas estranhas que eu via ele fazer. Numa manhã, o vi mexendo em uma peça da Kombi, e quando contei para minha mãe, ela não acreditou. Só mais tarde, quando ela viu, as coisas tomaram um rumo mais sinistro. À noite, quando meu tio chegava bêbado, eu sempre trancava minha porta. As noites eram cada vez mais perturbadoras. Eu ouvia passos pela casa, mas quando ia verificar, não encontrava ninguém. A luz do fundo do banheiro, que estava apagada, se acendia sozinha, e a luz da cozinha piscava, e até mesmo a varanda parecia ter uma energia estranha. A sensação de estar sendo observado me incomodava muito. Ouvia sussurros baixos, batidas fortes, vindas da cozinha, mas quando ligava todas as luzes e ia verificar não encontrava nada. Mesmo assim, o medo persistia e eu continuava ignorando tudo. Minha mãe estava tão cansada com o trabalho que raramente ouvia o que acontecia. E meu irmão, sempre profundo no sono, nunca percebia. Quando relato tudo à minha mãe, ela dizia que era só imaginação minha, mas o pior estava por vir. Uma noite, meu tio dormia na sala, completamente bêbado. Ele se contorcia no chão como se estivesse em um estado alterado e dizia coisas estranhas. Chamava o capeta e o demônio e falava de uma maneira que não parecia humana. Ele se isolava em um mundo paralelo e nada conseguia acordá-lo. Isso aconteceu com frequência, mas as coisas tomaram proporções ainda mais assustadoras. Um zumbido começou a tomar conta da casa. Quando fomos verificar, a infestação de cupins com asas enormes invadiu as paredes e as frestas das portas. A casa foi tomada por um enxame. Parecia que isso nunca ia parar. Passamos horas fora de casa, tentando afastá-los com retalhos de pano e fogo, mas meu tio continuava trancado em seu quarto, sem se importar com nada. Em fevereiro de 2013, já era madrugada. Por volta de 4 horas da manhã, eu estava em meu quarto com a porta aberta, quando de repente ouvi algo estranho. A porta do quarto do meu tio se abriu. Olhei de relance e não vi nada, mas o vento forte fazia com que a casa ficasse aberta. Passei algumas horas, mas algo não estava certo. Foi então que comecei a ouvir gargalhadas, sussurros que não pareciam vir do meu tio. Quando olhei de novo, vi algo na porta do quarto dele. Não era humano, era uma sombra estranha, sem forma definida, com olhos completamente brancos e um sorriso macabro e uma voz que me fez tremer de medo. A coisa me olhou, e quando eu tentei me aproximar, ela falou comigo dizendo: "Ele é meu." Eu estava em pânico, mas orava, pedindo a Deus para afastar aquele mal. A coisa então falou, cada um com uma voz ainda mais forte: "Não tenho nada contra você, mas ele já nos pertence. Cedo ou tarde, ele será meu." A coisa simplesmente foi até a cama do meu tio, e desesperado, eu entrei no quarto e acendi a luz. Quando fiz isso, aquilo sumiu,
gritando e pedindo para eu sair. Fiquei paralisado de medo. Quando entrei mais, aquilo desapareceu como fumaça. E o meu tio estava deitado no chão com as costas arranhadas. E a cama estava bagunçada de forma estranha. Desde então, eu nunca mais olhei para o meu tio da mesma forma. Sempre que ele bebia, me dava um arrepio, como se ele fosse um recipiente de algo ruim. Mas apesar de tudo, eu orava por ele, e ele começou a parar de chamar aquelas coisas. Pouco depois, nos mudamos para outra casa, mas os problemas continuaram. Meu tio voltou a beber, e os fenômenos estranhos começaram novamente. Passos, barulho da Kombi ligada, batida nas portas. Tudo isso acontecia enquanto ele estava em seu estado alterado, até que uma tia religiosa me ensinou uma oração especial. Eu e minha mãe começamos a orar, e as coisas começaram a melhorar. Com o tempo, meu tio foi morar na roça com meus avós, e finalmente os fenômenos cessaram, mas o medo que aquilo me causou jamais será esquecido. Hoje, casado e com filhos, me lembro dessas experiências, e agradeço por estar em paz. Mas, se tem uma coisa que aprendi, é que o mal pode estar mais perto do que imagina, e às vezes não há como escapar dele. Relato 2. O encontro com Maria, o começo da obsessão. A rotina dos meus dias sempre foi a mesma. Acordo cedo, trabalho no centro da cidade, enfrento o caos da poluição e a multidão de pessoas, e volto para casa exausta no final da tarde. À noite, sempre trancada em minha casa, com medo de ser assaltada novamente. Mas algo estranho começou a acontecer. Foi numa manhã comum, quando saí de casa, fechei o portão e vi Maria. Eu a conhecia de outra cidade, mas nunca fomos amigas. Era apenas um oi rápido e nada mais. No outro dia, a mesma coisa aconteceu. Eu saí para o trabalho, fechei o portão e ela estava ali novamente, me dizendo oi. Só para mim. Nenhuma outra pessoa ao redor estranho, mas nada que me preocupasse no início. Os dias passaram. A situação se repetia. Ela me dava oi a cada dia, mas ninguém mais parecia notar. Algumas pessoas, como a minha vizinha, começaram a achar estranho. Essa mulher vive passando por aqui. No mesmo horário, ela dizia: ela só fala com você. Eu explicava que a conhecia da igreja, mas logo percebi que minha vizinha estava começando a alimentar boatos. No dia seguinte, Maria subiu a ladeira e, como sempre, me disse oi. Mas dessa vez ela parou na minha frente e perguntou onde eu trabalhava. Respondi que era no centro da cidade. Minha vizinha, que já estava curiosa, começou a puxar assunto com ela, enquanto eu ia me afastando. Algo me dizia que aquilo não estava certo. O dia seguinte foi ainda mais estranho. Maria estava na parada de ônibus, me esperando. Ela puxou conversa e disse que também iria para o centro. O mais estranho foi que, enquanto o ônibus se enchia de gente, o comportamento dela parecia cada vez mais desconcertante. Seu rosto mudava. Ora parecia normal, ora parecia estranho. Seus olhos pareciam aumentar de tamanho, não como se estivessem arregalados, mas como se estivessem crescendo. Eu tentava andar mais rápido, mas sentia a presença dela bem atrás de mim. Chegando ao centro, minha tensão só aumentava. Em meio à multidão, eu olhava para trás e via Maria ainda lá, com aquele sorriso forçado, seus olhos inchados de forma grotesca, e quando ela percebeu que eu a observava, tirou uma faca de cozinha da bolsa e a ergueu lentamente, enquanto seu sorriso se mantinha imóvel, quase como se fosse uma máscara. Em pânico, entrei numa rua deserta, onde ela me seguiu. Corri tentando escapar, mas ela foi mais rápida. Só consegui despistá-la ao entrar numa multidão que estava reunida em uma micareta. Vi um homem forte e careca e gritei por ajuda. Quando Maria apareceu na micareta, todos a olharam, mas ela agora estava diferente, com o rosto normal, seus olhos marejados como se quisesse falar, mas suas palavras não faziam sentido. Eu posso explicar, ela dizia, mas eu não queria ouvir explicações, só queria que ela saísse da minha vida. Fui levada até meu trabalho, onde meu chefe colocou seguranças ao meu lado, mas a sensação que ela ainda estava por perto não me abandonava. Finalmente terminei o expediente e saí. Eu a vi novamente, parada na porta do prédio. Ela estava ali, esperando. Corri para um supermercado tentando me esconder, mas não adiantou. Lá estava ela, mais uma vez. Em desespero pedi ajuda a 2 motoqueiros. Eles me levaram até minha casa. Durante o trajeto, eu olhava para trás, tremendo que Maria tivesse me seguindo. Quando cheguei em casa, trancava as portas e janelas, com o coração acelerado. Agora, uma única pergunta não me sai da cabeça. Será que amanhã ela vai me dizer mais um oi? Não sei o que ela quer de mim, mas algo me diz que ela não vai embora tão facilmente.
e a cada noite a angústia de saber que posso vê-la de novo me consome. Não sei quanto tempo mais poderei aguentar esse tormento. Relato 3. Veio com a tempestade. A viagem ao Haiti foi um sonho compartilhado por nós três, Sabrina, André e eu. Depois de anos de faculdade em residência obrigatória em um hospital público no Rio de Janeiro, finalmente éramos chamados para uma missão humanitária em um dos países mais devastados do mundo. Médicos Sem Fronteiras haviam nos aceitado após o terremoto de 2010. Quando chegamos ao Haiti, tudo parecia um pesadelo já vivo. Porto Príncipe nos recebeu com calor úmido, a destruição imensa e um cheiro de pungente de escombros e corpos. O que deveria ser uma missão de esperança tornou-se uma luta constante contra o tempo, com recursos ilimitados e uma violência crescente pelas ruas. Gangues dominavam as áreas mais pobres e rumores de sequestro circulavam entre os voluntários, mas nada nos preparou para o que viria. Naquela noite fatídica, a tempestade já começava a se formar no horizonte. Estávamos exaustos, mas com a escuridão que pairava sobre o acampamento parecia mais ameaçadora do que qualquer outro perigo. Sem aviso, os homens chegaram, armados, encapuzados, com os rostos duros como pedra. Antes que pudéssemos reagir, fomos arrastados de dentro do abrigo, com vendas cobrindo nossos olhos. A sensação de desespero foi imediata. O medo tomava conta, e enquanto o mundo ao redor desaparecia, fomos jogados na traseira de um caminhão, que se acolejava, misturando-se como um som de nossos corações batendo em desespero. Quando finalmente tiraram as vendas, estávamos em um lugar estranho, no meio de uma floresta densa, onde o ar estava saturado de umidade e algo mais, algo que não conseguimos identificar. À nossa frente, um acampamento improvisado, iluminado por fogueiras tremeluzentes e lâmpadas sujas. Fomos empurrados para uma cabana de madeira velha, em um canto isolado, longe de qualquer ajuda. O líder da gangue, um homem corpulento e de olhos penetrantes, olhou para nós como se fôssemos nada mais do que instrumentos para sua sobrevivência. "Vocês vão salvar meu filho", ele disse, com um tom ameaçador. O garoto estava deitado em um catre, sua perna dilacerada e infectada. O cheiro de gangrena dominando o ar. A mordida parecia não de um animal comum, mas de algo muito maior e muito mais selvagem. Tentamos, mas sabíamos que sem os recursos necessários não havia esperança. Enquanto a tensão se elevava, o céu se abriu e uma tempestade se abateu sobre nós. O vento rugia e as árvores ao redor se agitavam violentamente. Relâmpagos cortavam o céu em rachaduras de luz e a natureza parecia entrar em um frenesi. Mas o pior ainda estava por vir. Os homens da gangue começaram a olhar para Sabrina de maneira estranha. Um grupo se aproximou dela com extensões que podíamos prever, mas que não estávamos prontos para encarar. Foi então que a tempestade atingiu o seu auge e uma fera apareceu entre as árvores, imensa, com olhos vermelhos brilhantes como sangue. O som de seus passos fazia a terra tremer. Os sequestradores, paralisados pelo medo, abandonaram Sabrina e correram, deixando a cabana aberta para o caos da tempestade. Com o vento batendo forte contra a cabana, nós três aproveitamos o momento para fugir, mas a selva ao redor parecia um labirinto de terror. O barulho da tempestade se misturava com o da fera, tornando o medo ainda mais palpável. O que estava acontecendo ali? A que forças estávamos expostos? Corremos, mas André, já ferido, tropeçava, deixando um rastro de sangue enquanto lutava para continuar. Cada passo parecia mais pesado, a selva mais traiçoeira. A tempestade dava sinais de dissipação, mas o horror não diminuía. A fera ainda nos rondava. Então, no meio do caos, uma figura apareceu. Um homem com uma lanterna. Seu rosto familiar. Era o pai do garoto que havíamos tratado dias antes. Mas havia algo estranho nele. Seus olhos brilhavam, um brilho idêntico ao da fera que havia nos salvo de algo muito pior. E ele nos guiou para a floresta até uma cabana isolada, onde sua família nos recebeu. Quando cuidamos dos ferimentos de André e nos sentamos em silêncio, Sabrina me olhou e finalmente disse: "Aquela coisa não era só um animal, ela veio com a tempestade. E quem nos ajudou não era só um homem." No caminho de volta, já quase no acampamento dos Médicos Sem Fronteiras, nos afastamos do homem. Ele nos observava com um olhar fixo e intenso, e o silêncio que pairava ao redor dele parecia mais sombrio do que a tempestade que havíamos enfrentado. Quando olhei para trás, os raios de sol nascente se filtravam através das árvores
e viu seus olhos brilharem de novo. Mas era tarde demais, já estávamos longe demais. Quem ou o que era aquele homem? O que realmente aconteceu naquela noite? A fera, o homem, a tempestade, tudo parecia entrelaçado em algo maior, algo muito mais profundo do que podíamos compreender. Apenas sabíamos de uma coisa: ele não era apenas um homem. E a tempestade? Bem, ela ainda estava por vir. Relato 4: A risada do demônio. A matriarca, com mais de 50 anos naquele quarto, chamou todos os seus familiares para se reunir ao redor de sua cama. Ela sentia que a hora estava chegando, que o fim estava próximo. Estava em paz consigo mesma e com o que havia vivido. Mas seus filhos e netos, aqueles que sempre dependiam dela, estavam consumidos pela dor, sentindo uma ausência antecipada. A doença que surgiu de forma repentina se espalhou rápido, tirando-lhe força. Aquela mulher sempre foi ativa e independente, agora mal conseguia levantar da cama. A vergonha tomava conta dela, mas era a vida que decidira levá-la. O marido da filha mais nova chegou apressado, justificando o atraso com a desculpa de que estava preso no trabalho. Entrou pela porta esbaforido e foi direto até a esposa. Preocupado com o estado de matriarca, a senhora não estava nada bem, e todos ali podiam sentir que o fim estava mais próximo do que nunca. Foi nesse momento que Januário ouviu a primeira voz. Ele chegou atrasado porque estava com a amante. Era o demônio, aquele que o atormentava todos os dias, sempre observando-o, sempre sussurrando. Januário, já acostumado com os ataques daquela entidade, tentou ignorar, mas o demônio estava mais agitado do que nunca. Ele queria que Januário fizesse algo. Não! Januário gritou, sentindo-se uma presença da entidade se aproximar. Mas a voz não parava, só aumentava a pressão. Eu não vou fazer isso! Gritou ele novamente, mais alto, olhando para o vazio ao seu redor. Isabela, sua namorada, se aproximou, preocupada. Ele estava visivelmente perturbado, como sempre, mas algo naquela hora parecia mais sinistro. As vozes, os sussurros, tudo se intensificava. Januário começou a se agitar, até que sentiu um repentino ataque de ânsia. Correu para o banheiro e, com um movimento brusco, trancou a porta atrás de si. No banheiro, ele viu algo que não podia explicar. O vaso estava cheio de um líquido escarlate, algo que parecia mais com um pesadelo do que realidade. Ele sentiu as mãos ficarem rígidas, as dores subirem pela coluna, como se algo estivesse controlando seu corpo. Ele mal conseguia respirar, mas a voz do demônio ecoava em sua mente, obrigando-o a seguir suas ordens. O que foi dado pode ser tirado, o demônio sussurrou. É a hora, Januário. É a hora de cumprir o que foi prometido. Januário, derrotado, obedeceu. Ele sabia que não havia escolha. O demônio pressionava, forçando-o a sacrificar mais uma parte de si. Com um último suspiro, ele fez o que lhe foi ordenado. Quando saiu do banheiro, sentiu que não era mais o mesmo. Isabela tentou falar com ele, mas ele a ignorou. Seu olhar vazio e distante, não havia mais espaço para explicações. A missão precisava ser cumprida. Ele correu até o quintal de casa, arrancou flores, fez o que o demônio lhe pediu. A dor física não significava nada mais para ele. Tudo que ele sentia era a pressão de fazer a coisa certa, como se não tivesse mais controle sobre o que aconteceria. Na cozinha, ele usou um kit de caipirinha, esquecido na prateleira, e misturou a mistura grotesca. Colocou o próprio sangue no copo, uma cena repulsiva que parecia uma sentença de morte. Isabela, desesperada, tentou segurá-lo, mas ele a empurrou com força. Não havia mais razão, só a voz do demônio ordenando a finalização do ritual. Com o copo preparado, Januário entrou no quarto de matriarca. Agora, em delírio, ele mal podia se mover, mas quando ele a forçou a beber, algo impensável aconteceu. Ela se levantou, sua saúde restaurada, como se a morte tivesse se afastado dela. Ela dançou sorrindo e gritando que estava perfeita novamente, mas algo estava errado. Todos os membros da família, hipnotizados, se ajoelharam em adoração à matriarca, agora restaurada. Todos, exceto Isabela, que encarava Januário perdida e confusa. Então o demônio, em uma voz gélida, ordenou: repita o que eu disser. Januário, sem forças para resistir, repetiu as palavras impiedosas do demônio, proclamando a cura da matriarca sobre a ordem de Buer, o grande presidente infernal, o líder das legiões do inferno. A família, agora possuída por um fervor demoníaco, se ajoelhou diante da entidade, mas Isabela ficou parada, olhando para o namorado com os olhos cheios de medo. Ele, com lágrima nos olhos, sabia que já não havia mais volta. A risada do demônio ecoou em sua mente, uma risada demoníaca que nunca mais
o deixaria em paz. Relato 5. A maldição da minha família. Você acredita em maldições? Pode parecer um começo estranho, eu sei, parece coisa de criança, não é? Mas, com o passar do tempo, certas coisas ganham um peso diferente. E minhas lembranças daquela época, bem, eu não posso afirmar o que entendi tudo o que ouvi. Naquela época, meu tio sempre dizia que as coisas no mundo que não deviam ser vistas. Naquela época, meu tio sempre dizia que existiam coisas no mundo que não deveriam ser vistas. Eu costumava rir disso, achando que era só mais uma de suas histórias para nos assustar. Mas em uma quente noite de lua cheia, na fazenda, eu descobri que nem todas as histórias vêm da imaginação. Foi a primeira vez que eu ouvi os cachorros da fazenda latindo daquela maneira, como se tivesse visto o próprio demônio. O gado estava nervoso, mugindo no meio da madrugada. Um arrepio tomou conta de mim. Meu tio apareceu na cozinha com um rifle em mãos, o rosto pálido e marcado por um medo que eu nunca tinha visto antes. Fique aqui dentro, e se alguém bater na porta, não abra, ele ordenou, sua voz trêmula, mais firme. Eu não disse nada. Vi que ele estava sério demais, quase suando, e ele desapareceu na escuridão, a lanterna balançando à medida que se afastava. Fiquei ali, sozinho, o som dos passos dele misturado com os dos latidos e mugidos cada vez mais distantes, até que, em um momento, tudo ficou silencioso, mas esse silêncio não era mais assustador do que qualquer barulho. De repente, ouvi um grito. Não era o grito de nenhum animal, era algo entre um lamento e uma voz humana distorcida. Um som tão alto e estranho que parecia vir de dentro da terra, como se a própria natureza estivesse tentando falar. Só de ouvir aquele som, uma onda de terror me invadiu. A vontade de correr era enorme, mas o meu corpo não se mexia. Eu estava paralisado, olhos fixos na porta, e agora parecia ser minha única barreira contra o desconhecido. Minha tia apareceu na cozinha correndo. Ela não falou nada, apenas segurou minha mão e me olhou com expressão de pavor, com os lábios murmurando palavras baixas enquanto eu apertava um crucifixo. Ficamos em silêncio, ouvindo os sons da noite, os gritos distorcidos e a luta lá fora. Quando os sons cessaram, o silêncio se tornou ainda mais opressor. Foi então que meu tio voltou, coberto de arranhões e sangue, mas aparentemente ileso. Ele parecia atordoado. Suas mãos tremiam enquanto largou o rifle. Olhou para minha tia como se quisesse dizer algo, mas as palavras não saíam. Eu estava esperando uma explicação, mas ele apenas balançou a cabeça e murmurou: "Já foi." Nos dias seguintes, tudo parecia normal. Meu tio não falava sobre o acontecido daquela noite, e minha tia só me olhava em silêncio, como se compartilhássemos um segredo escuro que ninguém ousava revelar. Mas algo tinha mudado. O ar estava mais denso, mais pesado. Até os animais pareciam estranhamente inquietos. Então, numa madrugada, quando tudo parecia calmo, os gritos voltaram. Um som agonizante, mais perto, mais forte, como se a criatura estivesse dentro da fazenda. Os cães, que normalmente latiam, agora gemiam, como se soubessem que nada podia salvar ninguém. Meu coração disparou e a respiração me faltou. Olhei para aquela janela e vi meu tio do lado de fora, com um rifle em mãos. Ele parecia estar esperando algo que eu não queria ver. Por um momento, achei que ele olhasse diretamente para mim, mas logo desviou o olhar, como se estivesse tomado por uma decisão amarga. Quando ele ergueu a lanterna, o feixe de luz cortou o campo, revelando uma silhueta grotesca. Era algo que não deveria existir. Não era um animal, nem um ser humano. Era uma aberração. Uma coisa feita de partes que não se encaixavam, com olhos brilhando como brasas na escuridão. Ela estava ali, parada, observando, sem medo. Meu tio gritou algo, mas a criatura não se moveu. Apenas virou as costas e desapareceu lentamente na escuridão. Na manhã seguinte, encontrei meu tio na cozinha, olhando fixamente para o campo, como se ainda pudesse ver aquela coisa. Me aproximei, com medo do que ele iria dizer, e perguntei: "Isso vai voltar, né?" Ele não respondeu imediatamente, mas vi que ele usava algo pendurado no pescoço, um amuleto de prata. Ele suspirou profundamente e, sem me olhar, disse: "Enquanto houver lua, ela vai voltar." Nos dias que seguiam, a fazenda parecia diferente, como se algo tivesse tocado aquele lugar, uma presença que ainda pairava por ali. Meu tio passava as noites acordado, sempre perto da janela, o rifle à mão, como se a qualquer momento fosse necessário usar. Alguns anos depois, já viúvo, ele me chamou para passar alguns dias na fazenda.
Mas quando cheguei, ele me disse com um olhar sério: agora é a sua vez. Eu olhei para ele confuso, sem entender, mas quando a lua cheia voltou, eu entendi o que ele quis dizer. Naquela noite eu estava sozinho, e quando os gritos começaram, eu soube que o ciclo estava recomeçando. Lá fora, passos pesados se aproximavam, arrastando-se pela terra como se um gigante deformado estivesse se arrastando em minha direção. Tranquei as portas, cerquei as janelas e fiquei no escuro, sem fazer um som. O terror me consumia, mas o pior estava por vir. No silêncio da madrugada, eu ouvi algo bater contra a porta, os arranhões e batidas sendo cada vez mais fortes, como se a criatura soubesse que eu estava lá dentro, esperando. Achei que a porta não fosse resistir, e então, com o amanhecer, fui até ela. Havia marcas de garras profundamente gravadas na madeira, marcas que nunca desapareceriam. Desde então, vivi com a certeza de que aquilo voltaria. Hoje, olho para o meu sobrinho, sentado adiante de mim. Sei que chegou a hora de passar esse fardo. Ele me olha com incredulidade e medo, mas não tem a menor ideia do que vai enfrentar. Seguro o amuleto de prata, que era do meu tio, e o entrego a ele. Você acha que isso é só uma história, não é? Digo olhando diretamente nos olhos, e ele engole seco, mas não fala. Mas quando os gritos começarem, você vai entender. Pausa. Ele não sabe, mas vai saber. Os amaldiçoados nunca têm filhos, por isso a maldição sempre passa para os sobrinhos. E agora é você quem vai carregá-la. Dei a última olhada e, assim como meu tio fez antes, me afastei em direção à floresta. Ele me observava em silêncio, seus olhos arregalados. Eu sei o que ele está pensando. Tudo isso não passa de um conto de terror, mas essa noite, quando o primeiro grito ecoar pela fazenda, ele vai entender e o ciclo recomeçará. Essas histórias estão entre nós, em cada esquina, à espreita. Algumas são apenas histórias, outras, bem, podem ser mais reais do que você imagina. Olhos do vazio, fique atento, pois à noite eles estão sempre te observando. Agora, enquanto as sombras tomam conta da noite, lembre-se, a escuridão nunca está tão distante quanto parece. Se gostou dessas histórias e quer mais mistérios assustadores, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar com os que têm coragem de ouvir o que não pode ser visto. Até o próximo vídeo, e que a noite seja tão silenciosa quanto o terror que se esconde nela.